E se uma entidade cósmica começasse a atormentar você e seus amigos, o que você faria? Com certeza a primeira coisa seria deixar o like e se inscrever no canal. Aqui é o Drake, e nesse vídeo do Derrotando Filmes, iríamos acompanhar um grupo de amigos tentando sobreviver e provar a existência de uma entidade maligna. E eu vou apontar os erros cometidos, o que você não deveria fazer e tentar tomar as melhores decisões para derrotar a coisa em It. Bem-vindos a Derry, temporada 1, episódio 4. Bom, no último vídeo nós vimos o primeiro contato que o General Shaun teve com a coisa no passado, e como a Rose ajudou ele a escapar e feriu o monstro no processo. Já no presente, a Lily recebeu alta do Juniper Hill e se juntou com a Ronnie, o Will e o Rich para tentar provar a existência da coisa, tirando uma foto dela. Para isso, eles fizeram um ritual e meio que conseguiram fazer a coisa aparecer. Não que o ritual tenha dado certo, mas foi o suficiente para fazer eles tomarem um cagaço da criatura. E isso serviu para eles tirarem fotos e no fim, eles revelaram essas fotos na escola. E nessas fotos, eles viram todos os fantasmas e principalmente a figura macabra do palhaço. Agora começamos com a galera pedalando pelas ruas de Derry, direto para a delegacia. E a Lily, o Will, o Rich e a Ronnie entram com aquele pacote de fotos que revelaram. Eles largam tudo na mesa do chefe Bowers e falam que finalmente tem prova do que viram. Afinal, agora não é só a palavra deles, tem um registro fotográfico da coisa. Só que o Bowers pega as fotos, olha com calma, chama 2 policiais para conferir também e basicamente não vê nada. E ainda por cima ele tira uma com a cara dos jovens, já que as imagens mostram lápides com cocô de pombo, flores mortas e no máximo uma estátua meio borrada que poderia ser qualquer coisa. O Bowers solta que isso não prova absolutamente nada e manda a turma parar de inventar histórias e de enfiar o nariz em assunto da polícia, deixando bem claro que se continuarem nessa de caçar fantasmas, vão ter problemas sérios, principalmente a Lily que pode voltar para Juniper Hill. O grupo sai de lá sem entender como os adultos não conseguem ver o palhaço que estava ali na foto e começa a ficar óbvio que tem algo bloqueando a percepção deles. Na escola, durante a aula de educação física, os 4 ficam processando o que rolou na delegacia. O Will levanta a teoria de que a criatura poderia ter finalizado eles ali no cemitério sem esforço nenhum, mas não fez isso. Então talvez o lance não seja finalizar direto, e sim mexer com a cabeça deles antes. A Lily concorda, falando que o Mary falou que vinha vendo coisas estranhas bem antes de desaparecer, e a Ronnie emenda dizendo que o Phil e o Ted relataram a mesma coisa. Por isso, eles chegam na conclusão de que nenhum adulto vai acreditar no que viram, o que deixa a situação bem mais complicada. Mas a Lily diz que conhece uma pessoa que pode pelo menos ouvir a história sem mandar ela de volta pro hospício. Mais tarde, a Lily se encontra com a chefe de limpeza lá do Juniper Hill, que sempre foi gente boa com ela. E a Lily pergunta se a mulher que cresceu em Derry já ouviu falar de algo parecido com o que ela descreveu. E ela fica pensando e lembra que em 1930 teve um grupo de crianças que sumiu da cidade. Só que ela explica que aquela época era a Grande Depressão e as famílias estavam passando fome. Então muitas crianças fugiram de casa procurando uma vida melhor ou tentando aliviar o peso pros pais. A chefe de limpeza deixa claro que nunca ouviu falar de nada como um monstro sobrenatural que caça a gente, mas encoraja a Lily a continuar investigando com os amigos, porque com gente boa do lado, qualquer coisa é possível. Enquanto isso, na casa dos Hellon, a Charlotte tá lendo o jornal sobre a prisão do Hank Grogan, quando a Rose aparece para entregar os itens que a Charlotte comprou no brechó. As duas sentam para tomar café, e a Rose pergunta se o Leroy tá trabalhando naquele projeto do oleoduto que o General Shaun mencionou, o que deixa a Charlotte confusa, porque o marido dela é um piloto, e tá envolvido em uma missão ultra secreta que ele não pode falar nada. A conversa acaba sendo sobre Derry, e a Charlotte pergunta se ela precisa se preocupar com a segurança do filho, e a Rose responde que Derry é uma cidade linda, mas que de tempos em tempos, coisas acontecem por lá. Então nunca é uma má ideia manter as pessoas que você ama por perto. Do outro lado da cidade, o Hellon e a tropa dele chegam num depósito velho e abandonado que o Coronel Fuller liberou para eles usarem como ponto de encontro. O lugar tá uma bagunça total, cheio de entulho e móvel quebrado, mas os caras enxergam o potencial e começam a planejar onde vai ficar o bar, o som e talvez até uma cozinha improvisada para fazer uns petiscos pros brothers e pras amigas deles, já que por ser um lugar afastado da base, eles podem levar mulheres lá. E aí os caras caem na risada, porque sabem que antes de virar o que eles querem, vão ter que limpar aquela porcaria toda, mas topam um desafio e começam a organizar o espaço. Na escola, os alunos assistem um filme educativo sobre como se proteger de um ataque nuclear, aquele clássico Agache e Cubra, que mostra o Burt, a tartaruga, ensinando as crianças a se jogarem embaixo da mesa e protegerem a nuca caso vejam o clarão da bomba. O filme explica que a explosão pode derrubar prédios, quebrar janelas e queimar a pele pior que insolação grave. E então, todo mundo tem que estar preparado para reagir rápido. O Will assiste aquilo com cara de quem tá pensando em outras ameaças, coisas muito mais bizarras que uma bomba soviética. E quando Will chega em casa naquela tarde, ele vai direto pro quarto procurar o envelope com as fotos. Mas antes que ele ache qualquer coisa, a Charlotte aparece na porta segurando um envelope na mão. Ela diz que estava arrumando a gaveta e encontrou aquilo escondido no fundo, e pergunta o que tá acontecendo, sem dar espaço pra mentira. O Will tenta enrolar, mas a mãe corta na hora e manda ele falar toda a verdade. Ele acaba desabando e contando que a Ronnie é amiga dele
dele, que o pai dela foi preso por algo que ele jura que não fez, e que ele só quis ajudar. Só que quando o grupo estava reunido para tentar juntar evidências, alguém veio atrás deles no escuro e todo mundo entrou em pânico. A Roni estava com a câmera tentando tirar foto de quem fosse, mas eles correram e o Will ficou apavorado. Então a Charlotte abraça o filho e diz que até ela descobrir o que tá rolando na cidade, ele vai direto da escola para casa e não vai mais sair na rua, e que se o Leroy descobrir dessa aventura noturna, o castigo vai ser bem pior. Ela promete manter segredo dessa vez, mas deixa claro que não vai ter próxima. Ok, eu disse que essas fotos não serviriam pra muita coisa na mão dos habitantes de Derry, né galera? Levar diretamente pro Bowers também foi uma das piores decisões possíveis, se bem que a mãe do Will também não viu nada. Então o que será que aconteceu com aqueles fantasmas que estavam bem nítidos nas fotos anteriores? Ainda por cima, o garoto guardou as fotos da pior forma possível. Tá certo que foi a Charlotte que achou, mas se fosse alguém querendo se livrar das fotos, eles teriam perdido qualquer prova ali mesmo, e nem teriam como fazer cópias. Agora eles devem ter aprendido que o Bowers não é alguém de confiança, ainda mais que ele ameaçou novamente a Lily, dizendo que a garota pode voltar para Juniper Hill, e provavelmente se ela for uma terceira vez para lá, a chance da garota sair é bem menor. E com tudo isso acontecendo, só temos ainda mais certeza de que a coisa consegue bloquear a visão dos adultos, e só resta tentar descobrir se esse bloqueio vale apenas para Derry, e se fora da cidade, as pessoas conseguiriam ver as fotos pelo que elas são. Quem sabe, visitantes talvez não estariam sofrendo desse efeito de Derry, e poderiam acabar vendo algo nas fotos, mas não é nada garantido. Ou talvez pessoas com mais consciência sobre o que acontece em Derry vejam a verdade, como a Rose, por exemplo. Já sobre a teoria do Will, ela é muito boa, afinal parecia que a criatura só estava brincando no cemitério, cultivando o medo dentro deles. Foi exatamente o que aconteceu com o Mary e o Ted. Eles foram sendo assustados pelo It, até desaparecerem. Agora sobre o castigo que a Charlotte colocou no Will, isso vai ter um efeito totalmente contrário do que ela deseja pro garoto, mesmo sem a mulher saber, já que isso vai fazer ele ficar isolado do grupo, e assim a coisa tem mais força para mexer com a cabeça do coitado e assombrá-lo para fazer o medo ser cultivado. É praticamente tudo que a entidade quer. Para ele não ficar sozinho, seria bom que ele tentasse combinar com o grupo para visitá-lo em casa, tipo para fazer um suposto trabalho escolar. Dessa maneira, eles poderiam organizar os próximos passos, se a Charlotte permitisse, é claro. Falando da conversa que a Lily teve no restaurante, galera, faz sentido a mulher contar sobre o ciclo da década de 30. Afinal, foi nessa época que aconteceu aquele massacre da gangue, daquele carro que nós vimos sendo desenterrado, e os adultos geralmente esquecem a parte sobrenatural sobre isso. E falando do Halloran, esse lugar que ele está organizando com os amigos, provavelmente vai se tornar o Black Spot, um clube improvisado, mas que foi aterrorizado e incendiado pelo grupo racista que existe em Derry. Ah galera, e tem outra curiosidade bem no começo, que é aquele hotel chamado Arrowhead, e esse é o mesmo nome do experimento secreto que liberou as criaturas em O Nevoeiro. Naquela noite, durante o jantar, o Leroy tenta puxar conversa com o Will, perguntando como foi a primeira semana da escola, mas o garoto só responde que foi tudo bem e não dá detalhes. O Leroy insiste pedindo mais informação, mas o Will fica claramente desconfortável e não solta nada. A Charlotte, vendo que o filho não vai falar sozinho, cutuca o assunto dizendo que tem uma garota envolvida, o que faz o Will surtar na hora e pedir para sair da mesa. O Leroy libera, e o Will some pro quarto, alegando que tem dever de casa para fazer. Depois que o garoto sai, a Charlotte aproveita e pergunta se o Leroy vai trabalhar no fim de semana. Ele diz que não sabe ainda, que tá esperando a ligação do comando, e ela sugere que se ele ficar livre, poderia fazer alguma coisa diferente com o Will. Afinal, desde que chegaram em Derry, o Leroy tem ficado ocupado demais, e o garoto precisa sair um pouco da própria cabeça. Aí o Leroy concorda que pode ser uma boa ideia. No fim de semana, o Leroy leva o Will pra pescar num rio calmo lá nos arredores da cidade, só que o Will não é exatamente o tipo aventureiro, então ele fica meio entediado. Mas de repente, o garoto sente algo puxando a linha e fica empolgado. O Leroy orienta ele a não forçar e ir puxando devagar, e por alguns segundos, parece que o Will vai fisgar o peixe, só que a linha arrebenta e o bicho escapa. Então o Leroy vê que o anzol foi junto e diz que vai buscar outro no carro, deixando o Will sozinho ali na beirada da água por alguns minutos. O garoto fica parado olhando pro rio, meio perdido nos próprios pensamentos, e é exatamente nessa brecha que a criatura decide atacar. O Will vê um peixe nadando na direção dele, mas quando a coisa se aproxima mais, ele percebe que não é peixe coisa nenhuma, e sim algo bem sinistro, subindo das profundezas. O garoto é puxado para dentro da água, e vê o Leroy com a pele toda queimada do acidente da guerra. O Leroy fantasma agarra o garoto pelo pescoço, gritando que o Will também vai queimar, e o menino entra em desespero total, tentando se soltar. Já o Leroy real sente que algo está errado, e larga tudo no carro para correr de volta até o rio, chegando bem a tempo de arrancar o filho da água, antes que ele se afogue de verdade. O Will tá em choque com arranhões sangrentos nos braços, e quando o pai pergunta o que aconteceu, ele descreve a visão do pai queimado, dizendo que aquilo queria arrastar ele junto, e que tem algo muito errado em Derry, algo ruim que está perseguindo as crianças. O Leroy tenta acalmar o filho, falando que não faz sentido, mas quando os dois olham pro rio, vem um balão vermelho flutuando devagar pela correnteza, e aquilo congela a dupla. Enquanto isso, a Charlotte decide agir por conta própria, e vai até a delegacia para falar com o chefe Bowers. Quando ela entra, o Bowers está ouvindo as notícias no rádio sobre a tensão com Cuba e
e mísseis soviéticos, mas o cara desliga quando percebe a visita. A Charlotte vai direto ao ponto e diz que ainda tem alguém por aí atacando as crianças no cemitério, como o Will e os amigos relataram, então é bem possível que o homem preso seja inocente. O Bowers corta ela na hora e fala que não tem nenhuma chance disso, afinal pegaram um cara mentindo e ele não tem álibi nenhum. A Charlotte pergunta se o Hank pelo menos conseguiu falar com o advogado, e o Bowers fica meio irritado, falando que ali não é o Sul, que o Hank e a família dele tiveram contato regular com a defensoria pública, e então tá tudo nos conformes. A Charlotte pede desculpa se ofendeu o cara, mas insiste que gostaria de conversar com o Hank pessoalmente, só que o Bowers nega na lata, dizendo que ela não é advogada e nem parente, então não rola uma visita, e praticamente empurra a mulher pra fora. A Charlotte não desiste e vai atrás do endereço da família do Hank. Ela passa num orelhão, consulta a lista telefônica e segue até a casa da Luella Grogan, que é a mãe do Hank. A Charlotte se apresenta dizendo que o filho dela, o Will, é amigo da neta dela e que trabalhou no movimento pelos direitos civis lá no sul, ajudando gente que foi forçada a confessar crimes que não cometeu. Ela oferece ajuda pro caso do Hank e a Luella fica visivelmente tocada, mas também cética. Ela explica que pensava que o Hank estava no quarto dele na noite do crime, mas depois descobriu que viu alguém andando na rua naquele horário, e então ela mesma não sabe mais o que pensar. A Charlotte pergunta, fora a casa e o cinema, onde mais o Hank poderia ter ido, e a Luella responde com tristeza que só Hank e Deus sabem disso, e que nenhum dos dois tá falando. A Charlotte anota tudo mentalmente, e sai de lá determinada a descobrir a verdade, porque agora ela tem certeza de que o caso do Hank Grogan pode estar conectado com o que quer que esteja aterrorizando as crianças em Derry, incluindo o filho dela. De volta ao depósito abandonado, a turma do Halloran continua dando uma geral no lugar, organizando caixas, limpando entulho e montando um esquema para transformar aquilo num lugar decente. Eles arrumam um espaço pro bar, pensam onde colocar o som e vão deixando tudo mais ou menos funcional, com aquele clima de quem tá construindo um refúgio longe das regras da base militar. Enquanto os outros terminam de arrumar por dentro, o Halloran sai para jogar algumas coisas fora, só que de repente, uma dor forte bate na cabeça do cara, e tudo ao redor dele começa a distorcer. O Halloran vê uma figura que parece uma velha, provavelmente a avó, surgindo na frente dele, e ela fala num tom de aviso, mandando prestar atenção e manter a tampa bem fechada. A visão é tão intensa que o Halloran trava no lugar, suando frio, e só sai do transe quando ouve o Leroy chegando ali perto. Nesse momento, a velha desaparece, e o Halloran fica em choque tentando processar o que acabou de ver. Só que o Leroy vem direto perguntando se o Halloran sabe de alguma coisa sobre quando vão sair de novo pra voar, porque o General Shawn tinha deixado aquela operação Precept suando como prioridade máxima, mas o Halloran desconversa, dizendo que isso tá acima da patente dele, e tenta puxar o Leroy para ajudar lá dentro, mas o cara segura o braço do Halloran e não deixa ele fugir da conversa, e parece que nesse momento, o Halloran sente algo sobrenatural. Aí o Leroy conta a história da pescaria, de como o Will foi atacado por algo que tomou a forma dele todo queimado, e que o garoto quase se afogou, mas o Halloran finge que não sabe de nada, e solta que também não tem ideia do que eles estão realmente procurando nessa missão, e que talvez seja melhor assim, porque quanto menos souber, mais tranquilo ele dorme. Já o Leroy olha nos olhos do cara percebendo que o Halloran tá escondendo algo, mas não insiste mais, e os dois ficam naquele clima tenso, sabendo que tem alguma bomba prestes a estourar. Mais tarde, o grupo de crianças se reúne na torre para processar tudo o que aconteceu, e o Will conta nos detalhes a história do rio e da visão do pai queimado, e levanta a teoria de que a criatura sabe exatamente do que cada um tem medo, e usa isso como arma. Ele explica que quando qualquer mamífero sente medo, as glândulas adrenais soltam adrenalina e cortisol na corrente sanguínea, e que alguns predadores gostam do cheiro e do gosto desses hormônios. Por isso, esses bichos costumam perseguir e assustar a presa antes de atacar, deixando ela no ponto certo para ser devorada. Aí o Rich entra em pânico com a ideia de que a coisa quer comer eles e começa a surtar, dizendo que essa é a pior teoria possível, mas o Will insiste que se encaixa com os fatos. Afinal, o Mary e o Ted relataram ver coisas estranhas por dias antes de desaparecerem ou morrerem, e a Ronnie pergunta o que eles podem fazer, já que ninguém consegue simplesmente parar de sentir medo pro comando. É aí que a Lily entra na conversa com uma solução inesperada. Então no dia seguinte na escola, ela puxa uma caixinha e mostra uns comprimidos pequenos que pegou no estojo da mãe dela. A Lily explica que sempre que a mãe fica nervosa com contas, problemas ou qualquer coisa que deixe ela ansiosa, a mulher coloca um desses embaixo da língua e todos os medos derretem como mágica. E a mulher chama isso de ajudinha da mamãe, e a Lily trouxe um para cada membro do grupo. O plano é simples. No segundo que algo estranho começar a rolar, eles tomam um comprimido e torcem para que isso segure o pânico o tempo suficiente para escapar. O grupo concorda que é melhor que nada, e cada um guarda o comprimido como se fosse um amuleto da sorte. Mais tarde, durante a aula de biologia, os alunos assistem a uma apresentação sobre parasitas, e o professor foca num parasita chamado Leucochloridium paradoxum, que infecta caracóis terrestres. O bicho entra no corpo do caracol e faz os olhos dele incharem e virarem tentáculos coloridos, que chamam a atenção dos pássaros, que descem e arrancam os olhos dos infectados para comer. E sim, galera, a natureza é cruel e bizarra. O mais fascinante, segundo o professor, é que o parasita não só altera o caracol fisicamente, mas
também sequestra o cérebro dele e muda o comportamento, fazendo a vítima agir de forma totalmente diferente do normal. Durante a explicação, a Marge, que agora é uma das patricinhas do grupo da Perry, se aproxima da Lily e puxa papo dizendo que tem pensado em como foi babaca ultimamente. Ela convida a Lily para almoçarem juntas, só as duas, dizendo que sente falta da amizade e quer recomeçar. A Lily aceita na hora, sem nem desconfiar que é uma armadilha montada pela Perry e as outras. Enquanto isso, a Charlotte vai pela segunda vez na delegacia, e dessa vez, o Paulo Russo tá por perto, e repara nela entrando. Isso vira informação que vai parar no ouvido do Leroy mais tarde, mas por enquanto, a Charlotte tá focada em conseguir acesso ao Hank. Ela chega no balcão com uma carta assinada pela Luella, autorizando ela a visitar o Hank, e o policial de plantão tenta enrolar, dizendo que ela vai ter que esperar o chefe Bowers voltar, mas não sabe quando isso vai acontecer. A Charlotte não aceita, e avisa que se não deixarem ela ver o Hank agora, até amanhã de manhã, ela vai ter o Martin Luther King, os Kennedy e um exército de ativistas descendo em cima da delegacia, fora os ônibus cheios de manifestantes, cantando We Shall Overcome na rua, até precisar de um trator para limpar a área. Aí o policial engole seco e muda de ideia rapidinho, liberando a visita. Dentro da sala de visitas, a Charlotte senta com o Hank e explica que os direitos legais dele foram violados, porque prenderam o coitado sem audiência de fiança, o que é um direito garantido. Ela diz que eles podem entrar com uma papelada, alegando tratamento discriminatório e tirar ele da cadeia para ficar em casa em prisão domiciliar até o julgamento. O Hank pode até ter que passar uns dias em Shawshank, enquanto os papéis são processados, mas depois disso, ele volta para casa. Só que em algum momento, ele vai ter que contar a verdade sobre onde realmente estava na noite do crime. Ah galera, e Shawshank é a mesma cadeia do filme Um Sonho de Liberdade, que faz parte do universo compartilhado do Stephen King. Mas voltando, o Hank acaba surtando e grita que já falou a verdade, que não fez nada com aquelas crianças, mas a Charlotte insiste, perguntando onde ele estava de fato. O Hank hesita, mas finalmente admite que estava com uma mulher, não qualquer mulher, mas uma mulher branca e casada. Ele explica que se isso vazar, ele não vai para Shawshank, vão enforcá-lo na árvore mais próxima, e o corno vai destruir a vida da mulher também. A Charlotte absorve a informação, entendendo a gravidade da situação, mas promete que vão achar um jeito de provar a inocência dele, sem expor o álibi publicamente. Na base militar, o coronel Fuller chega com os relatórios das áreas em que a Rose tinha indicado para eles evitarem, e conta pro general Shawn que checaram tudo, e não acharam nada. O Shawn responde que era óbvio que não iam achar nada, porque a Rose é esperta, e agora sabe que eles estão procurando algo. Ele comenta que o ciclo da criatura tá perto de acabar, e que ela vai sumir debaixo da terra em breve, então talvez seja a hora de recomeçar a limpeza. O Shawn pergunta com que frequência as crianças do Indian Marsh ficam vigiando a base, e aí o cara tem uma ideia. Em vez de continuar brincando de gato e rato, ele quer abrir o portão e convidar esses garotos para entrar. O Fuller entende na hora, e vai seguir as ordens do general. Bom galera, eu sei que o Leroy achou que seria rápido buscar as coisas no carro e voltar, mas ele precisa manter em mente que crianças são curiosas, e o garoto simplesmente poderia ver algo no mato ou no rio e sair para investigar, e aí ele poderia escorregar e parar em algum buraco no rio. E sim galera, esse tipo de coisa acontece. Por sorte, ou nem tanto, o Will só levou mais um cagaço da coisa. O ideal agora seria não deixar mais o garoto sozinho em lugares perigosos, e o fato do balão aparecer para ambos é sinal de que o Pennywise sabe que o Leroy não tem medo dele e pode só estar provocando o cara. E ainda por cima, o Will saiu com danos psicológicos e físicos desse ataque, mostrando que a coisa está apelando para assustar o garoto, já que geralmente são só sustos, e os ataques físicos ficam mais pro final, o que indica que o grupo está no caminho certo, e eles estão desvendando o que o Witch quer, que é farmar o medo nos jovens para depois saboreá-lo. Só que eles precisam tomar cuidado com as ideias que vão ter, afinal, consumir remédio sem prescrição e sem saber direito o que é aquilo é uma bela receita para ter problemas, afinal, eles não sabem como aquilo funciona. E só dando um exemplo, o Rich, que é um baita de um cagão, se ele ficar com medo e tomar um, e ver que não fez efeito, é capaz do garoto querer tomar o remédio dos outros 3. Aí você já sabe onde isso vai dar, né? Fora os efeitos que podem acontecer com apenas um, que seria ter os reflexos, a coordenação motora e o equilíbrio afetados. E os jovens ficariam tontos, lentos e poderiam até mesmo cair ao tentar fugir de qualquer coisa que a coisa jogasse contra eles. Isso que eu não estou falando que alguns ansiolíticos podem dar desinibição, que é quando a pessoa fica tipo aqueles bêbados corajosos que tomam decisões burras. E eu nem preciso dizer que isso é perigoso, se adicionarmos uma entidade cósmica na brincadeira. Já a Charlotte, ela está fazendo a coisa certa. O problema é que ameaçar um policial nunca é uma boa ideia, né galera? Ainda mais em uma cidade com policiais e pessoas racistas. Ela pode até conseguir o que quer inicialmente, mas ela também vai conseguir inimigos a longo prazo, que podem ficar só esperando para fazer algo contra a mulher ou contra a família dela. Seria bom que ela fizesse essas coisas com alguma testemunha por perto, tipo uma amiga como a Rose, ou a mãe do Hank, por exemplo. Dessa forma, os policiais poderiam diminuir um pouco o abuso policial. Além disso, em caso de recusa, ela podia pedir por escrito o motivo da negativa. Além disso, o nome do policial, para dizer que iria mencionar isso para a defensoria pública, ou para a imprensa. Se bem que isso também faria ela ter inimigos, mas no fim, a Charlotte
Charlotte não tá muito preocupada, né? Sobre a visão do Halloran, isso pode ser tanto o It mexendo com o cara, ou o Shine, que são os poderes dele, avisando que o cara está mexendo com algo perigoso. Então, em vez de só espantar o Leroy, o cara poderia avisar pra ele cuidar do filho e mantê-lo por perto. Que Derry não é exatamente o que ele pensa ser, e que o projeto em que eles estão trabalhando é algo extremamente perigoso. É claro que ficaria meio ambíguo, mas quem sabe isso alertasse o cara pra vazar de Derry de uma vez por todas, e proteger a família dele, assim evitando quem sabe um destino trágico. Na escola, a Marge continua o teatro de reconquistar a amizade da Lily, e durante o intervalo, ela puxa a conversa perguntando sobre os novos amigos, incluindo a Ronnie. Ela finge estar arrependida de ter sido babaca, e diz que quer esquecer a Patty e o clubinho dela, que só traz drama. Nesse momento, o Tim Flanagan passa pelas mesas e olha pra Lily, e a Marge cutuca ela, dizendo que o garoto é um gatinho e que claramente tá interessado. A Lily fica sem graça, mas empolgada, e a Marge incentiva ela a ir falar com ele, dizendo que depois de tudo que a Lily passou esse ano, ela merece um pouco de felicidade. A Lily decide ir, mas antes ela quer se arrumar um pouco e vai pro banheiro. A Marge acompanha, e enquanto a Lily tá na frente do espelho reclamando de uma espinha, as patricinhas comentam no corredor que o plano tá pronto, e que o Tim vai humilhar a Lily na frente da escola inteira, assim que ela chegar nele. Dentro do banheiro, a Lily entra num box para fazer xixi porque tá nervosa, e a Marge fica do lado de fora indecisa sobre o que fazer. Ela sabe que tá armando pra amiga, sente que a culpa tá batendo forte, e tenta juntar coragem para contar a verdade. Só que quando a Marge começa a falar que precisa dizer uma coisa importante, de repente ela sente algo estranho nos olhos. A garota grita que tem algo errado, que os olhos dela estão queimando, e logo os olhos da Marge começam a inchar e sair para fora da órbita, como se fossem tentáculos pulsantes, igual aquele verme parasita que viram no filme da aula. A Lily entra em pânico e tenta pegar o comprimido que a mãe usa, mas a correria ela deixa cair no vaso sanitário. A Marge foge do banheiro gritando, e a Lily tenta enfiar a mão na privada para recuperar o remédio. Nos corredores, a garota entra em desespero até entrar na sala da marcenaria vazia, e quando a Lily finalmente chega lá com o comprimido molhado na mão, a Marge já pegou um formão e tá tentando furar os próprios olhos para aliviar a pressão. A Lily grita para ela fechar os olhos e não olhar, e tenta segurar a mão da Marge, mas a garota tá completamente fora de si, e ela vai até a serra de bancada tentando cortar os tentáculos que brotaram. Só que a Lily consegue desligar a máquina e derrubar a Marge no chão, e nesse momento exato, a porta se abre e um monte de aluno entra. O que eles veem é a Lily em cima da Marge segurando o formão, com a Marge sangrando e com um dos olhos destruídos. Então, pra qualquer um que tá chegando agora, parece que a Lily atacou a coitada. E a Lily fica paralisada, sabendo que ninguém vai acreditar na versão real. Naquela noite na casa dos Hanlon, o Leroy chega visivelmente irritado e vai direto confrontar a Charlotte. Ele solta que o Paulie Russo viu ela entrando na delegacia e pergunta o que diabos ela tá fazendo. A Charlotte não recua e explica que o Hank Grogan, que é o pai da Ronnie, que por sua vez é amiga do Will, está preso e que ela não pode simplesmente ignorar um homem inocente sendo preso injustamente, enquanto algo de verdade anda perseguindo as crianças na cidade. O Leroy perde a paciência e diz que não pode ter ela sendo presa de novo, não agora, porque o trabalho que ele tá fazendo na base é importante demais. Ele praticamente implora pra ela parar de mexer no vespeiro e prometer que não vai se meter mais, mas a Charlotte só responde que ele não precisa se preocupar com ela, sem prometer absolutamente nada. Mais tarde, no quarto, o Will não consegue dormir pensando no que aconteceu no rio. Ele pega um telescópio e fica olhando pela janela tentando distrair a mente, quando de repente vê uma silhueta parada embaixo de uma árvore no quintal. A figura tá imóvel, encarando direto para a janela dele, e o Will reconhece a forma de um palhaço. Aí ele grita de pavor, e o Leroy entra correndo no quarto, perguntando o que foi. O Will aponta para a janela, tremendo, e a Charlotte aparece perguntando o que tá acontecendo. Então o Leroy grita que tinha alguém vigiando a casa, e fala que isso é culpa dela por ter ido na delegacia e chamado a atenção. Aí o Leroy pega um atiçador de brasa e desce as escadas para checar. Ele sai armado pro quintal, berrando para quem quer que seja se mostrar, mas não acha ninguém. Só que quando ele olha para a árvore, tem um balão vermelho amarrado num galho balançando no vento. No dia seguinte, o Leroy vai direto pro escritório do General Shawn e estoura a porta querendo respostas. Ele pergunta o que diabos estão caçando em Derry, porque agora a coisa atacou o filho dele e apareceu na casa da família. O Shawn mantém a calma e fala pro Leroy acompanhar ele, levando o piloto até uma sala de interrogatório. Do outro lado do vidro, o Leroy vê o Daniel sentado algemado, e o Shawn explica que pegaram o garoto e os amigos dele tentando espionar a base. Ele continua dizendo que o Daniel sabe exatamente onde fica o que eles estão procurando, mas ele se recusa a falar. Aí entra o Halloran na sala, e o Leroy entende que vão usar os poderes mentais dele para arrancar informação à força. Dentro da sala de interrogatório, o Halloran senta na frente do Daniel e avisa que o que ele vai fazer vai doer bastante, então seria melhor pro garoto simplesmente contar logo e poupar o sofrimento dos dois. O Daniel cospe na cara do Halloran como resposta, e o Halloran dá uma risada seca antes de colocar 2 dedos na própria testa, e após se concentrar muito e fazer algumas jogadas com a mão, de repente tanto o Daniel quanto o Halloran começam a gritar de dor. O Halloran começa a invadir a mente do garoto, quebrando as barreiras mentais uma por uma.
cama, e o que ele encontra lá dentro é um labirinto de memórias e portas trancadas. O Halon abre uma passagem por uma dessas portas, e a visão muda, e agora ele tá dentro de uma lembrança do Daniel, criança, brincando no quarto. A tia Rose entra e senta na cama dele, e começa a falar sobre o monstro da Floresta Ocidental, o Galu. Ela diz pro Daniel que algumas das histórias que os anciões contam são lições de moral, mas outras são reais de verdade, e essa do Galu é uma das reais. A Rose pede pro Daniel recontar a história toda do começo, porque é importante que ele saiba direitinho como tudo começou. E o Daniel jovem respira fundo e começa a narrar. Milhões de anos atrás, um espírito maligno foi expulso da parte mais escura do céu noturno e caiu na Terra preso dentro de uma estrela cadente. Quando a estrela bateu no chão, ela se partiu e o espírito foi libertado. A criatura vagou pelas florestas por incontáveis ciclos, até a criação dos primeiros ancestrais humanos. O povo daquela época pegou um pedaço de estrela que tinha servido de prisão e transformou numa adaga, porque o material tinha poder sobre a criatura e conseguia afastá-la. Eles mantinham a adaga por perto e evitavam a Floresta Ocidental, vivendo em um equilíbrio tenso com um monstro. Isso funcionou até os colonizadores brancos chegarem. Os anciões avisaram os colonos para não caçarem na floresta, mas eles ignoraram o aviso. Aí o Galu começou a se alimentar dos invasores, e quanto mais ele comia, mais forte ficava. Até que chegou o ponto em que uma única adaga não era o suficiente para proteger as aldeias, e a criatura ia conseguir sair da floresta e caçar em qualquer lugar. A líder guerreira, Seski, formou um grupo de busca quando descobriu que a filha dela, Nekani, tinha sumido levando a adaga sagrada para tentar coletar mais pedaços de estrela. A Seski e os guerreiros entraram na floresta sem proteção, e o Galu apareceu para cada um deles na forma dos medos mais profundos. A criatura isolou os guerreiros um por um e finalizou quase todos, incluindo a própria Seski, que viu um missionário branco com um bebê Jesus saindo do peito antes de ser golpeada. A Nekani testemunhou a mãe sendo finalizada, mas não desistiu. Ela liderou o grupo de volta para a caverna onde a estrela tinha caído e quebraram mais pedaços do material sagrado. Só que em vez de tentar finalizar o monstro, o plano era aprisionar ele de novo. Eles enterraram 13 fragmentos da estrela, formando um círculo gigante ao redor da Floresta Ocidental, e sobre cada pedaço acenderam uma fogueira marcando o ponto. Esses marcos viraram os 13 pilares, e enquanto eles estiverem em um lugar, o Galu fica preso dentro da área e não consegue sair. O povo fez uma promessa sagrada de guardar o segredo da localização dos pilares para sempre, garantindo que o monstro nunca escape. Quando a história termina, a Rose trava, e o Halon surge por trás dela, forçando a mente do Daniel a revelar onde ficam os pilares agora. Aí o Daniel vai mostrar e volta à forma original, e finalmente solta que tem que seguir os túneis embaixo do Poço Velho. Então a imagem corta para fora da memória, e vemos uma casa em ruínas, que qualquer um que viu It reconheceria na hora. Bom galera, esse papo da Marge querer voltar a ser amiga da Lily já era um pouco estranho, né? A garota só não percebeu por conta de toda essa treta que tá acontecendo com a vida dela. Já que ela acabou de sair do Juniper Hill, tá nessa correria para provar que a coisa existe, e aí ela nem percebeu a armação toda da turminha da Perry. Afinal, um garoto que ela nunca conversa veio dar mole para ela do nada. Isso é no mínimo suspeito, né? Se o garoto estivesse tão afim dela, ele já teria conversado com a Lily outras vezes, e não seria algo assim do nada, bem na hora em que a Marge voltou a falar com a garota. Tirando isso de lado, infelizmente, a Lily acabou entrando em um cenário onde qualquer coisa que acontecesse, ela ia acabar se ferrando. Talvez a única solução aqui era a Lily não ter conversado com a Marge até resolver toda a situação da perseguição sobrenatural. Dessa forma, ela poderia proteger a amiga e não envolver mais nenhuma criança nisso, porque agora a chance dela voltar para Juniper Hill é muito grande, e provavelmente esse é o maior medo da garota. E ser pega em cima da amiga com uma ferramenta de corte e a garota machucada é uma passagem direta pra lá ou pra cadeia, né? Já sobre aquele palhaço na frente da casa dos Halon, galera, ele é bem diferente do Pennywise que conhecemos. Eu me pergunto se tem algo a ver com aquela garota que vimos no flashback de 1908, e se essa garota tem algo a ver com a mesma mulher que ajuda a Lily. Mas de qualquer forma, sair do jeito que o Leroy saiu é doideira. Além de pagar de maluco pros vizinhos, gritando daquela forma, se tivesse alguém querendo fazer mal pra família dele, essa pessoa poderia ter aproveitado que ele correu até o meio da rua e entrado na casa escondido, pelos fundos ou pela porta da frente que ele deixou aberta. E agora, definitivamente, o Leroy sabe que é algo sobrenatural, já que o balão apareceu pro cara pela segunda vez. Provavelmente ele deve umas desculpas pra Charity, já que ele tinha assumido que era culpa da mulher. E por fim, galera, temos o Shawn interrogando o Daniel, quer dizer, o Halloran. Aqui o cara extraiu muita, mas muita informação sobre o Galu, e eu não sei se é seguro contar tudo isso pro Shawn. Afinal, o cara quer usar a coisa como arma, e eu acho que é meio impossível fazer isso sem sofrer um dano colateral, a menos que o plano do cara seja mover todo o fragmento do meteoro pra Rússia e despejar lá, o que não deve ser nem um pouco fácil, e bom, a gente sabe que não aconteceu, né? Além disso, galera, dá pra ver que o Shine do Halloran é extremamente poderoso. O grande problema é que podemos dizer que ele tá meio que usando isso pro mal, né? Já que o objetivo do Shawn não é parar a entidade, é usar ela como arma, e é muito pretensioso da parte dele achar que vai poder controlar tanto poder
ser assim, sendo que ninguém conseguiu fazer isso até agora. Agora só resta esperar para ver o que eles vão fazer explorando a casa do poço, e se eles vão desenterrar o It lá de dentro. Fala galera, esse foi Como Derrotar It, bem-vindos a Derry, temporada 1, episódio 4. O que vocês acham que vai acontecer no próximo vídeo? Me contem nos comentários. Muito obrigado por assistir, e lembre-se de não sair correndo no meio da rua gritando se você ouvir um barulho na frente da sua casa.